Então a gente retorna para Atos, capítulo 10. Tentar ler aqui os primeiros versículos. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele era um homem religioso, e todas as pessoas da cidade adoravam a Deus. Da sua casa adoravam a Deus, perdão. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora à beira do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Continua. Tentar. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro começou a perguntar para si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito disse: escute, aí estão 3 homens procurando por você. Portanto, levanta-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, que é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e hospedou-lhes ali na noite. Amém. Então a gente leu do versículo 1 até o versículo 23, né? Esse é um momento assim singular aqui da história, né? Principalmente aqui dos gentios, que somos nós, né? Não somos judeus, não temos uma descendência, né, hebreia, vamos colocar dessa forma, né? O povo hebreu, a religião que é o judaísmo. E aqui a gente tem um homem, né, Cornélio, que na verdade não era judeu, né? Não era um homem judeu. Vamos lembrar ali que, né, os discípulos, grande parte daquela igreja que se formou naquele momento em Jerusalém. Alguns historiadores chegam a falar que, né, tinham em torno de 10 a 15 mil membros, eram compostos a massacrantes 99% de judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a comunidade inicial em Jerusalém era judia, né? Ou seja, eram judeus se convertendo a Cristo, né? Tanto que existia um preconceito muito grande,
né, em relação aos próprios samaritanos. A gente viu isso quando Jesus ainda estava no seu ministério terreno, né, que a gente estudou lá em João 4, né, e isso não havia finalizado, né. Lembrar aqui que Paulo ainda não havia escrito suas cartas como Efésios, né, que dos dois povos ele fez um só, né, judeus e gentios na cruz. Não fazia mais nenhum sentido ser judeu ou não, ser circuncidado ou não, né, porque na verdade todos agora obtinham acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, com aquela obra que ele mesmo consumou na cruz, né? Então a gente, com o conhecimento que a gente tem hoje, às vezes fica difícil da gente entender algumas coisas que estão acontecendo nesse texto, porque se a gente voltar lá naquele momento, um judeu chegava ali na porta da casa do gentio e não passava, ele não entrava, né? Não podia entrar na casa de alguém que não fosse judeu. Então essa questão separatista, essa questão era muito forte, né? E caso a pessoa fizesse isso, era tremendamente rejeitada pelos próprios judeus, visto que quando uma prostituta lavou os pés, né, de Jesus com as suas lágrimas, ou que ele teve contato e conversou com cobradores de impostos, ele foi, né, o próprio Jesus foi muito criticado, né, exatamente porque, olha lá, ele come com beberrões, ele come com pecadores, e estava falando exatamente dos gentios, né. Então, assim, dado esse pano de fundo inicial, né, essa postura, é importante a gente entender como Deus já estava planejando a inclusão dos gentios na sua igreja, né? Então existem várias figuras no Antigo Testamento, né? A gente tem que lembrar que o Antigo Testamento ele é uma sombra, né? E aqui na Nova Aliança, Antiga Aliança e Nova Aliança, a Nova Aliança você não tem mais sombra, você tem a realidade que é Cristo. Mas você consegue, estudando o Antigo Testamento, de Gênesis até Zacarias, ver muitas figuras que já apontam para Cristo, né? Inclusive apontam para a igreja. Por exemplo, você pode pegar a figura de Ruth, né? Ruth é uma figura da igreja, né? Na verdade, ela era uma gentia, né, de povo estranho, casou com um judeu que veio a falecer, e mais tarde ela é resgatada por Boaz, que na verdade a figura de Boaz é a figura de Cristo, né? Então Ruth é exatamente a aliança dos gentios, né, com Deus por meio da obra de Cristo. Então por isso que a frase dela na verdade é muito mais do que só uma frase: onde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. É uma aliança que ela está falando ali, e está representando exatamente o que? A aliança dos gentios, agora a conciliação, né, por meio de Cristo Jesus, de Deus com os gentios, e nós sendo incluídos nesse plano. Paulo vai explicar isso mais tarde, lá na frente, que a árvore original eram os judeus, mas nós fomos enxertados nessa árvore. O pessoal que trabalha muito no interior e trabalha muito com isso, né? É muito comum, eles cortam a árvore assim, até chegar a um certo sulco onde tem a parte da seiva e colocam ali, né? Eles na verdade enxertam ali mesmo. E aí é impressionante, né? Tem toda uma técnica para fazer, mas aquele galho toma vida como pertencesse. E como pertencesse não, por que não dizer que ele agora pertence? Porque ele recebe a seiva, ele agora dá fruto, da flor, tudo. Então ele faz parte daquela árvore, mas embora ele não seja original. É isso que Paulo vai explicar mais lá na frente, né? Que nós fomos incluídos. Tem outras figuras também, como a própria Raabe, uma prostituta também, gentia de Jericó, né? E foi inclusa também no meio do povo de Israel por meio da fé. Não foi assim? Olha lá o símbolo da escarlata na janela, que significa o sangue do Cordeiro, né? Por meio da fé no sangue do Cordeiro, né? Uma figura de Raabe, como sendo a igreja, gentios, inclusos na igreja, no meio do povo de Deus. Então agora não há nem bárbaro, nem cita, agora não há nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, né? Agora todos, né, estão em Cristo. Então agora a grande questão não é em si a etnia, a descendência genealógica, né? Questões que são de importância, de nobreza,
ou não, de honra ou não. Agora o indivíduo opta por estar em Cristo, não está em Cristo. Olha o tamanho, o significado da obra que o Senhor fez naquela cruz, que dividiu inclusive a nossa história, né? Até hoje, até países, né, digamos assim, querendo ou não, né, mas toda a divisão do mundo hoje é antes, você fala 2018, depois de Cristo. Então assim, marcou a história do mundo, marcou a história da humanidade, né? Realmente é uma obra singular, e aí por meio dessa obra é que nós gentios hoje somos considerados filhos de Deus, ou seja, somos filhos de Abraão, uma promessa também pela fé, né? Não da descendência, mas pela fé, e também podemos desfrutar dessas promessas que repousavam sobre os patriarcas e que em Cristo, né, todas elas foram cumpridas e dispensadas sobre as nossas vidas, o povo de Deus. Olha que interessante, ele era um homem completamente gentio e, detalhe, um centurião de um regimento, coisa também complicada, porque além de você não pertencer ao povo judeu, seu Cláudio, olha que coisa interessante, Roma estava ocupando política e militarmente o território da Judéia e da Galiléia. Ou seja, na verdade, durante quando, né, Roma conseguiu, digamos, derrotar o Império Grego e expandir suas fronteiras, então Roma teve um império muito vasto, né, e ele dominou toda a região de Israel. Então existiam ali governadores, né, que o César colocava, muitos a gente estudou aqui, Herodes, Pilatos e muitos outros, que governavam e tentavam manter aquelas regiões sem revoltas, né, procurando ali o máximo a paz possível e cobrando impostos altíssimos da população, a fim, obviamente, de enriquecer a Roma. Esse homem era um centurião, olha só, era uma pessoa que por si só, né, tinha tudo para um judeu não gostar dele, concorda? Já tinha para ter um preconceito de longe para não gostar desse cara. E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante, né? Que às vezes a gente rotula as pessoas exatamente dessa forma, né? Mas olha como é que Deus viu o coração de Cornélio. De aqui, olha só, ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Era uma família de homens piedosos e temente a Deus. Então, às vezes, a gente olha muito o exterior, é aquilo que Deus falou para Samuel, né? Quando Samuel se enganou a respeito do rei de Israel, falou: Samuel, você olha o exterior, eu, Senhor, olho o coração. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que às vezes até pertence a uma religião muito terrível, vamos colocar assim, né, na nossa cabeça, né, uma magia negra, uma situação que realmente a gente, caramba e tal, só que a gente não sabe por que motivo aquela pessoa está ali. Se ela cresceu ali porque os pais dela ensinaram aquilo para ela, né? Toda a minha família basicamente materna veio do espiritismo, do terreiro de Macumba. Então se alguém colocou ela ali, ou a circunstância, ela fez alguma escolha que levou até aquele local, mas nós não conhecemos o coração daquela pessoa, né? Não cabe a nós julgar ela, né? Pelo contrário, nós devemos apresentar a ela o amor que Cristo teve por nós e por ela naquela cruz, quando entregou a vida dele, né, para perdoar os nossos pecados. Então, assim, aqui me chama muita atenção que, apesar de todo mundo de repente olhar para Cornélio, claro, as pessoas que eram ajudadas por ele ali com as esmolas, de repente não tinham essa impressão, mas estou falando da grande massa, do grande povo, né? Bati o olho no cobrador de imposto, bati o olho no centurião, meu irmão, né? E esse não é o único testemunho. Vamos lembrar que no Evangelho existe um registro de um centurião que foi até Jesus para pedir o quê? Para Jesus curar um servo dele, porque ele tratava os servos não com desprezo, não como pessoas que fossem pedaços de carne, meros mortais, mas ele cuidava dos escravos dele, né, a ponto das pessoas gostarem de ter aquele senhor, falar assim: pô, aqui, cara, ele cuida da gente, ele respeita a gente, ele trata a gente bem. O cara saiu de casa, essa Cláudia, para pedir a Jesus para curar um servo dele, para escravo, podia deixar morrer, né? E aí as pessoas ficam assim: caramba, mas é um romano, né? E ele ainda falou para Jesus: não, você não precisa nem ir lá em casa, que eu sei, né? Olha só, ele é romano, ele é gentio, e eu sei que eu também estou sujeito à autoridade,
né? Eu mando um soldado ir, ele vai. Eu mando ele voltar, ele vem. Se o Senhor der uma ordem a ele, vai ser curado lá em casa. Jesus falou o quê? Que não viu tamanha fé em todo Israel. Ou seja, um cara que era gentil, centurião, tinha muito mais fé do que o quê? Todas aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus ali próximas e que eram judias, que pertenciam ao povo de Deus, entre aspas. Então, essas são questões que devem sempre nos atentar, né? A gente, dentro do possível, eu sei que a gente é da nossa natureza, é assim, né? Todos os dias nós somos levados a isso, mas a gente buscar a não é não agir pela aparência, que muitas vezes a gente acaba agindo, mas é que quando a gente for agir e aquela luzinha piscar, quando o Espírito Santo falar assim, não é assim, a gente lembrar da palavra de Deus e falar assim, Senhor, eu estou vendo por fora, mas o Senhor vê por dentro. Assim como tem pessoas que a gente julga muito bem e na verdade são tremendos charlatões, enganadores, aproveitadores, né? Então assim, a gente não conhece o coração. É só Deus que sonda e esquadrinha o coração do homem e pode revelar os segredos mais ocultos e pensamentos mais ocultos daquele coração. Então assim, acho que fica o primeiro ponto da nossa meditação, ainda que a gente esteja, digamos, hoje tirando para ter uma visão mais geral, não vai se aprofundar tanto, mas é essa questão, né, da forma como a gente conhece as pessoas, né, e da forma como a gente acaba rotulando as pessoas, né? É muito importante quando a gente conhece as pessoas, a gente fala, Senhor, eu quero conhecer as pessoas segundo o Senhor conhece. Me dá discernimento, né? Que eu não fique preso a uma aparência, a um status social, né? Ou aquela pessoa ser muito intelectual, ou às vezes uma pessoa que pode ser mais limitada. O que é isso para o Senhor, né? Como tem um filho de 12 e outro de 7, né? Eu amo mais o de 12 do de 7, porque o 12 já aprendeu umas coisas que o de 7. Não faz nenhum sentido isso, né? Deus também não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais um do que o outro. Ele morreu naquela cruz por todos nós. Se só tivesse o seu Cláudio, ele morreria só pelo seu Cláudio. Só o Rafinha, ele morreria só pelo Rafinha. Então uma morte que ele fez coletiva, mas também individual, porque ele amou cada um individualmente, cada filho de Deus, né? Cada um que tem o sopro de vida, né? Ele amou, que já tinha nascido e morrido, daquele momento, daqueles que ainda iam nascer. Ou seja, por isso é um sacrifício perfeito, é um sacrifício que tem validade eterna, que não tem fim, é uma aliança feita em sangue, um testamento assinado com sangue, né? E o sangue de um homem justo, de um homem que é Deus e de um Deus que se fez homem, né? Para realizar essa obra tão maravilhosa ali naquela cruz. Então é ele que conhece o coração. Ele vê Levi, um cobrador de impostos, mas chama Levi para andar com ele. Ele sabe que Judas é um traidor, né? E também roubava, né? Da bolsa que tinha de ofertas para poder ajudar ali na manutenção da caminhada deles, né? E até ele, tendo ciência disso, ele nunca usou o que ele sabia para tratar Judas diferente. Ou seja, Jesus não tratava um indivíduo por causa do que ele sabia a respeito daquele indivíduo ou que aquele indivíduo poderia gerar de agressão nele. Ele não era escravo do que o outro era, ou ele não era escravo de como o outro agia com ele, né? Ele agia sempre com amor, independente de como aquele indivíduo ia agir com ele, né? Então ele amou Pedro como ele amou exatamente Judas. Embora um tenha escolhido o caminho do remorso, outro o arrependimento, né? Mas Jesus não amou mais um do que o outro, ou morreu por um e não morreu pelo outro. Isso é muito importante. E ele, como nosso irmão mais velho, como nosso Salvador, como nosso Senhor, tem batido realmente na porta do nosso coração para tratar a gente nesse ponto, no sentido de nos amadurecer, né? Então, eu não posso reagir mal uma pessoa porque ela agiu mal comigo, senão me torno escravo daquilo que ela faz ou do que ela é. E nós somos livres em Cristo, livres para amar, livres para servir, livres para perdoar. Por isso que o Evangelho vem pautado em princípios como amar os seus inimigos, né, e orar para aqueles que te perseguem e fazem mal a você. Exatamente para que fique claro para todo mundo que
que nós somos filhos do Pai Celestial. Porque amar o que me ama, ele diz, até o ladrão, até o ímpio faz isso, até o filho de Belial faz isso, né? Cumprimentar aquela pessoa que me cumprimenta é gente boa, né? Até o maior estuprador, assassino, genocida, homicida faz isso. Então, o que ele fala para nós? Né? Ele fala, não, vocês têm que amar os inimigos de vocês, vocês têm que orar para aquelas pessoas que perseguem vocês, né? Vocês têm que abençoar aquelas pessoas que estão falando até mal de vocês, para que fique claro que vocês são filhos do Pai Celestial, vocês são meus irmãos, vocês agem e andam e se movem pelo amor que eu liberei na cruz para vocês, né? E claro que no dia a dia a gente se confronta, eu, Rafinha, nós estamos aqui, a gente se confronta com uma realidade que às vezes nós não agimos assim, né? E quando nós não agimos assim, é sempre uma oportunidade para o Senhor falar ao nosso coração, para que naquele momento a gente veja como nós somos, né? Sem nenhum sentimento de culpa, aquilo tudo. Não é isso que a gente está falando. É apenas quando a gente vai lá tirar um raio-x e o osso está quebrado, a gente não fica, osso quebrado, né? A gente não fica assim. A gente só vê que o osso está quebrado e vai fazer o quê? Vai botar o osso no lugar, concorda essa palavra? Vai botar um gesso, uma tala, vai consertar. Então o propósito, quando a gente faz isso, não é se autopunir, como muitas pessoas às vezes na Idade Média tentavam. O propósito não é esse. Quando o Espírito Santo identifica alguma coisa dentro de nós, é um propósito do quê? De cura, de pôr unguento, de pôr remédio, de sarar a gente, de identificar aquilo e falar assim, filho, você é assim, mas eu estou te projetando para ser diferente. O meu projeto na sua vida não é o projeto que é um ministério, uma igreja, não é esse projeto que eu estou falando, não. É o projeto que ele falou, de nos tornar a imagem do seu filho. Esse é o maior projeto. É a manifestação dos filhos de Deus que toda a natureza aguarda. Ela não aguarda uma grande igreja, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que os filhos de Deus se manifestem no caráter, na imagem, na semelhança de quem Cristo é, né? Então esse é o grande projeto, esse é o grande projeto de Deus, né? É realmente imprimir Cristo em nós, é fazer com que a vida que Cristo liberou naquela cruz possa fluir por meio de nós, através de nós, sem nenhuma barreira, né? Sem ser embarreada pelas nossas próprias convicções, achismos, né? Dura cerviz ou duro coração. Então assim, é importante então a gente pontuar, talvez a gente fique até nesses 7 primeiros versículos mesmo, acho que agora pelo que eu estou vendo caminhar, acho que esse é um ponto central da reflexão, né? A gente percebe que ele não conhecia Deus, mas ele procurava, dentro da limitação dele, né, repartir aquilo que ele tinha, porque um centurião ele poderia fazer o quê? Se lixar, pô, eu estou aqui, meu irmão, tem que manter a ordem, acabou, como tantos fizeram. Eu acho interessante que diz aqui que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha, tinha muita gente que era do povo de Deus que não orava, né? Ele é um homem que buscava orar, ele sabia orar, não está em questionamento aqui. O anjo não vai falar com ele se ele estava orando certo ou errado. Ele estava buscando o seu Pai, do jeito dele, do jeito dele. Assim, ele estava tentando, ele estava buscando, ele falava com Deus da maneira como ele imaginava, como ele tentava se chegar a Deus. E ele tinha um princípio dentro dele que ele falava assim, cara, eu penso assim, né? Esse Deus que é criador de tudo isso e que criou todos nós à imagem e semelhança dele, como não vai ficar alegre se eu ajudar um outro filho dele, um irmão dele, estender a mão para alguém que precisa? Então veja bem, são coisas bem simples, né, que ele praticava. E é mais uma vez importante aqui, algumas pessoas ressaltam de forma errada, ele não foi salvo pela esmola, ele não foi salvo pela oração, porque não é a esmola que salva, nem a oração que salva, né? Nem a religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, é uma pessoa, é um Salvador, né? Então a nossa salvação está em Cristo. Só que a nossa salvação tem que ser percebida de forma concreta. Então é o que João fala mais na frente. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, então não é uma salvação. É uma filosofia ou algum raciocínio intelectual que eu tenho na minha cabeça. Mas essa salvação ela não é vida, ela não se manifestou. Então é muito importante. É o boi que puxa a carroça e não a carroça que puxa o boi, né? Então, óbvio que primeiro vem a fé, primeiro vem a salvação em Cristo,
né? Nós somos salvos por Cristo. Você vê que Deus podia chegar aqui, não, eu vou resolver o problema dele. Mas o que ele fez? Ele mandou o anjo, pelo anjo chamar quem? Pedro. E a gente vai ver mais na outra segunda-feira, se o Senhor permitir, que a única função que Pedro veio ali foi pregar o Evangelho, foi falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Então ninguém chega ao Pai senão por meio dele. Então o anjo pode descer, o anjo pode falar, sim, pode existir manifestação angelical, sim, mas nunca esse anjo vai ser adorado, nunca vai ter culto aos anjos, nunca o foco da experiência que alguém teve espiritual pode ficar anjo, anjo, anjo. Não, o anjo vem com um objetivo, meu irmão, manda chamar Pedro. Por quê? Porque ele vai vir aqui para falar de quem? De Cristo. A centralidade da salvação está na pessoa de Cristo, né? Toda a nossa vida cristã se resume a Cristo em nós, a esperança da glória. E é todos os dias isso. Todos os dias é um processo do Espírito Santo na nossa vida, né? Ministrando o nosso coração, falando na nossa própria consciência, nos admoestando, nos confrontando, nos animando também, nos encorajando, né? Quando a gente precisa daquele consolo, quando a gente está realmente para baixo, o Espírito Santo ele vem e nos consola mesmo, fala, calma, não é bem assim, você sente um consolo, né? E às vezes ele usa o abraço de um irmão, um telefonema, alguma mensagem, alguma palavra que você recebeu naquele dia, e o Espírito age em nós e você sente aquele consolo. É ele que nos renova, que nos vivifica, né? Então assim, acho que esse ponto também é muito importante, que ele vai ter uma experiência espiritual, mas ele não vai parar nessa experiência. Ou seja, não é só... As pessoas hoje, eu vejo, elas procuram muito o sobrenatural, sabe? Elas querem sentir um arrepio, alguma coisa e tudo, e querem parar por aí. Mas a gente não vê na palavra de Deus, na Bíblia, nenhum estímulo a essas coisas, né? A gente vê assim, você vai bater na porta, ela vai abrir. Você vai buscar, você vai encontrar, porque foi isso que Jesus ensinou. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e acharei. Então é buscar e bater. O que Cornélio fez? Buscou e bateu, e encontrou. Mas ele não encontrou o anjo veio para dar um recado, para chamar Pedro, para Pedro apresentar quem? Cristo. Cornélio precisava de quem? De Cristo. E assim, eu acho que o legal da história assim, é que tanto Cornélio quanto Pedro precisavam de certa forma, sabe, do tratar no coração, porque, como a gente vai falar semana que vem, Pedro ainda de fato não entendia que o Evangelho era para todos. Cornélio procurava da forma dele, mas não conhecia o Cristo ainda, sabe? Eu acho que é legal da história, sabe? Ver que Deus mexe em todas as questões. Pode ser o soldado que foi falar também, ter participado da história, ter encontrado o coração dele, sabe? Porque ele escolheu um soldado, viu no texto que a gente leu? Ele escolheu o soldado mais piedoso que ele tinha. Olha que coisa também, que interessante. Depois no final, quando o Espírito Santo encontra ele, o soldado devia estar lá, porque ele devia ser uma pessoa próxima. Eu acho muito legal, assim, como o tratar de Deus não é, como você falou, algo sobrenatural parar de... Porque Pedro teve uma visão, Cornélio viu um anjo, sabe? Algo totalmente incomum, mas a questão é tratar do coração, sabe? Porque senão fica só algo... E Rafa, isso é super atual, né? Eu já tive a oportunidade, você pode ver, gente, você pode ver um paralítico andar, sabe? É assim, o perna crescer, eu já vi essas coisas. E é real, só que o nosso diálogo, né? Meu pai tinha catarata, já não enxergava, voltou a ver. Então assim, o milagre de Deus ele é real, mas a gente não pode parar no milagre. Existem pessoas até hoje pregando e fazendo culto só em volta de milagre, entendeu? A nossa centralidade não é o milagre. A vida eterna não é milagre, a vida eterna é conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, então, é Cristo. Falando de figura de novo. A árvore da vida lá é a figura de quem? De Cristo. A árvore da vida é a figura de Cristo. Então, mais uma vez, se a gente volta nesse início, nessa comparação, a gente consegue ver no Antigo Testamento Cristo o tempo todo. Cristo antes da fundação do mundo, o cordeiro que estava separado. Cristo como árvore da vida, né? E várias figuras ali, né, apresentam a pessoa de Cristo, como Isaac, e tantas outras como José, e Davi, e tantas outras como a gente mencionou. Então assim, Rafa, isso que você colocou é super atual, ou seja, um teve uma visão, ficou até, como ele diz, em êxtase, né? O outro viu o anjo, mas o que é a discussão aqui? É o anjo, é a visão, é isso? Não é, é Cristo. É isso que a gente não pode perder.
e que algumas igrejas desse primeiro século perderam. E Paulo estava, essas cartas que nós vamos ver mais na frente, né, aos Romanos, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, né, as cartas pastorais mesmo, a Tito, a Timóteo, né, o tempo todo é uma sequência de admoestação para que aquelas pessoas que creram na pessoa de Cristo não se afastem em vãs filosofias. Ou seja, a pessoa começou bem, na simplicidade. Paulo sempre falava Jesus Cristo e esse crucificado. E olha que o cara que fala dessa simplicidade é o cara que foi até o terceiro céu, é o cara que passava a sombra dele e curava. Mas você vê na Bíblia esse cara estimulando isso. Você vê aqui na Bíblia ele fazendo cultos de milagre, ou ele falando o tempo todo disso, ou isso sendo colocado de uma forma exacerbada, ou o milagre tinha o seu lugar, tinha a sua importância, tinha o seu socorro sobre aqueles que estavam carentes e necessitados. Mas se você lê as cartas dele e a abordagem dele, a preocupação dele central o tempo todo era o quê? Era Cristo. Porque se o cara parar numa visão de anjo, a vida dele não vai andar. Se ele parar numa extra espiritual, a vida dele não vai andar. Porque o que nós mencionamos no início? Que o plano de Deus é refletir a imagem de Cristo em nós. Qual foi o plano original? Quando ele mesmo falou com o filho dele: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Sempre foi o desejo do coração dele. Houve um acidente no jardim, houve uma queda. A gente sabe que no momento da queda, né, entrou o pecado e a morte. Paulo relata isso. E aí o homem tomou o rumo que é o mesmo rumo que tem hoje, não é diferente. Se você ler a genealogia lá de Caim, né, você vai ver o adultério, o homicídio, as pessoas se matando, desde Caim mesmo já matando Abel. É essa sequência. Nós ficamos semelhantes a quem? Nós ficamos semelhantes ao diabo, né? Orgulho, vaidade, tudo aquilo que estava naquele querubim ungido que caiu, que foi deposto da sua morada, como relata lá a carta de Judas. Essa semelhança veio para onde? Para o homem. Por que para o homem? Porque o homem, em vez de escolher obedecer a Deus, escolheu ouvir quem? A serpente, que era uma figura de quem? Desse querubim caído. Então, quem a gente escuta é quem torna senhor da gente. Paulo fala isso claramente. A quem eu escuto, eu me torno senhor. Então, se eu escuto a Cristo, ele é meu senhor. Se eu escuto alguém que não é Cristo, esse alguém que não é Cristo é que se torna meu senhor. É por isso que ele diz que a gente não pode adorar o quê? A dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar outro, ou vice-versa, né? Então isso ficou muito claro lá no jardim. Quando Deus se faz homem e vem por meio da pessoa de Cristo, você consegue ver no caráter dele. Eu estava citando situações do Evangelho, a maneira como ele agia, né? Então o fato dele poder amar alguém como Judas, queria trair ele e que roubava ele, e ele amava Judas igual ele amava Pedro. Ele não agia com as pessoas conforme as pessoas agiam com ele. É uma coisa impressionante isso para a gente, porque a gente tem a tendência natural de amar as pessoas que são legais, de gostar das pessoas que também adiantam ao nosso lado. Isso é o normal da natureza caída. Jesus falou: opa, no meu reino não. No meu reino vocês vão amar os seus inimigos, e vocês vão abençoar aqueles que perseguem vocês. E vocês vão andar a segunda milha quando o cara pedir para andar a primeira. E se você der uma face e ele bater, você vai dar a esquerda. Olha que reino diferente. Então, eu já não posso ser escravo do que o outro é, ou escravo de como o outro age comigo, porque eu sou livre em Cristo e vou amar a todos independente de como as pessoas ajam comigo. Porque eu não sou escravo da ação delas sobre mim. Mas agora eu pertenço a Cristo e ao reino dele. E vou amar as pessoas como Jesus me amou. Então é uma proposta, um desafio louco, como Paulo fala, completamente. É uma proposta, cara, biruta, não faz sentido, né? Claro, não faz sentido para aqueles que se perdem, é o que Paulo falou. Mas para aqueles que creram no Evangelho, você olha e fala assim: caramba, que obra ele fez na cruz. Porque se ele viu o Espírito Santo, por mais que todos os dias eu, Rafael, tropece, todos os dias eu me veja não agindo como ele, mas isso não é para me punir, não, pelo contrário. Isso é para ele mostrar: Rafael, olha, essa é a sua limitação. Isso é resultado de quem você é sozinho. Mas comigo em você, com a minha graça sobre a sua vida, você entende que você pode ser livre disso tudo. Imagina, cara, livre dos meus maiores medos e pesadelos, e do meu próprio temperamento, da minha própria maneira de agir que eu trago desde o dia que eu nasci.
da forma, ou de ser, né? Eu, no caso, sempre fui um cara muito, depois de muitos anos, né, já sendo assim, lapidado no trabalho, mas era um cara muito ríspido, muito grosso, né, e pegava muito pesado e tal, não sei o que, barará, e mesmo sendo um cristão, olha que coisa louca, né? E aí você vai vendo assim, caramba, claro, existe a situação normal, você vai aprendendo também com as questões da própria vida, as circunstâncias que o Senhor coloca. Mas você vai começando a entender, caramba, na verdade, eu me tornei um cristão e eu estava vivendo um caminho de uma forma que, no fundo, não era a forma que agradava a Deus. Caraca, então sabe eu não posso falar daquele cristão protestante lá da Irlanda que matava o católico ou vice-versa. Eu não posso falar do outro cara que estava lá, sabe por quê? Porque eu também fazia facção. Como o Rafa falou outro dia, eu também só queria ter um amigo que era crente, que eu também chegava outro cara, esse cara é do mundo, entendeu? Então eu também dividi. Eu de repente não botei uma arma como o irlandês, né? Ou como os franceses, eu não fiz de repente, não peguei para luta armada, né? Mas eu também dividi, mas eu também criei situações assim, quando na verdade o Senhor me chamou o quê? Para que eu pudesse viver e amar as pessoas como Ele me amou. Que eu não preciso concordar com o que as pessoas fazem, aí que está a grande confusão. Eu não preciso dizer amém porque as pessoas fazem, eu não preciso bater palma para os princípios que elas acreditam, porque o Senhor nos deu os princípios dele para nós guardarmos os mandamentos dele. Mas que mesmo guardando os mandamentos dele, eu posso amar o meu próximo, ainda que o cara tenha a religião, ao meu ponto de vista, mais absurda que eu acho, mas ele, como ser humano, como indivíduo, o meu papel é que ele possa ver o amor de Cristo que eu tanto falo em mim, porque aquele cara, ele não vê Deus. Vamos partir desse princípio, tá? Ele não vai ver o Deus invisível. Então, vai falar de misericórdia? Ele vai ver a misericórdia de Deus aonde? Na minha vida. Quando ele me der um tapa na cara e oferecer outra face, ele vai falar assim, eu não vejo a misericórdia, eu não vejo o teu Deus, mas eu vejo a misericórdia do teu Deus na minha vida, na tua vida. Eu vejo o amor dele na tua vida, eu vejo a paciência dele na tua vida, porque toda hora eu estou te ferrando, toda hora eu estou tentando te passar para trás, botar uma vendinha aqui e tal, e você com maior paciência comigo, né? É isso que com o tempo eu comecei a entender, eu falei assim, caramba, então, né, é por isso que o Senhor nos chamou. Agora, com essa obra que foi feita na cruz, selada com sangue, Ele nos chamou o que novamente? Para sermos a imagem e a semelhança dele. O que está em top aqui não é tantas coisas que eu vou fazer, ou quão gosto eu vou ser, ou tão religioso eu vou ser. Mas assim, se hoje eu sou um pouco mais parecido com Ele do que ontem, e se amanhã eu vou ser um pouquinho de nada, muito pouca coisa, mas um pouquinho de mais parecido com Ele do que eu sou hoje. Ou seja, por isso que a Escritura fala que essa obra é de fé em fé e de glória em glória, porque ela fala de uma caminhada, ela não fala de uma mágica esotérica instantânea, ela não fala de um gênio que resolve com pedidos pontuais, ela não fala com livros que você lê rapidamente e resolve todos os dilemas da sua vida, não. Ela fala uma gestão de conflito diária interiormente e na fé de um Deus invisível, né, que se fez homem e habitou entre nós, e é claro que esteve aqui entre nós, e que fez essa obra naquela cruz, o justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador, aquele que tinha direito de reivindicar morrendo no lugar do que não tem nenhum direito de reivindicar. E é com base nessa obra que ele o quê? Nos ensinou como a gente seguir, se orientar e viver, né? Os mandamentos dele estão pautados exatamente nisso, e alguém botou hoje muito bonito um vídeo no grupo, logo de manhã, que fala sobre uma cena exatamente dessa, né, de um fariseu, um videozinho de 1 minuto, e de um cara que era cobrador de imposto terrível e tal, qual que a gente está falando aqui, lembrei agora, né? É impressionante como aquele cara que se achava bom, o máximo, fera, né, ali a pessoa que estava ensinando Jesus, fala, cara, eu não vim para os bons, né? Eu não tenho que justificar você, se você está nessa posição, né? Porque a soberba do cara, o orgulho dele já impediu que o próprio Senhor agisse. Mas aquele cara que batia no peito e falava, tem misericórdia de mim que sou pecador, aquele cara que sabia que estava ferrando uma galera, entendeu? Cobrador de imposto, botando na conta mesmo, que ele fazia, estava naquele meio, mas o pai dele também era, ele estava naquele meio, e o Senhor falou assim, vem, e tirou ele e deu um abraço nele, ali na encenação daquele filme, mas pode ser muito parecido com o que aconteceu realmente com Levi,
E Levi passou a seguir o Senhor e deixou aquilo para trás. Agora ele pode aprender uma coisa nova. Agora ele tem uma novidade de vida em Cristo Jesus. Ele tem um outro reino, uma outra forma de pensar. Outros mandamentos vão reger a vida dele. E Levi foi profundamente transformado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é um cara cobrador de imposto 7 puro. Entendeu? E assim, como é impressionante, né? Essa colocação tem super a ver agora com o que a gente está falando aqui agora, né? Então assim, eu acho que a gente podia ficar nesses 8 versículos hoje, porque servem realmente de contexto, de costura, para o que a gente vai falar da própria visão, não só da visão, mas como da volta dele, né, para a própria casa de Cornélio. A gente leu até o 23, né? E preparando o terreno também, é interessante como a gente é limitado. Eu sou limitado. Eu olho aquilo que está acontecendo naquele momento. Por quê? Eu sou temporal. Eu tive um início. Eu sou temporal. Eu conto dia. Para a eternidade não tem conta. Deus não tem idade, não se conta. Eterno é eterno, não tem início e nem fim. É infinito em todos os sentidos, no início, no fim e no meio também. Então assim, é um pouco complexo. Lógico que minha mente também é limitada e é difícil de entender a eternidade pela própria limitação da existência. Como Davi falou, a nossa vida é como a erva do campo, floresce de manhã e de tarde, pum, passa, é rápido, né, aos nossos olhos. Mas olha só, Deus enviou o anjo lá, né, falou com Cornélio, né, e Cornélio separou esse soldado piedoso e esses homens e foram em busca de Pedro. Enquanto eles estavam caminhando até chegar lá, Jope, Pedro estava lá no andar de cima, no sobrado, que diz que estavam preparando a comida, não foi o que você leu? E ele subiu para orar um pouquinho, né? E aí o que acontece? Pedro teve essa visão do lençol. Quando ele estava, na verdade, tentando entender, foi o que você leu, quando ele estava tentando entender, os homens chegaram aonde? Bateram na porta. Para quem está dentro da vida como a gente, nosso dia a dia, a gente olha às vezes a maior bagunça. Mas quando a gente olha essa história rica, a gente percebe um controle perfeito de Deus. Como é que Deus estabeleceu a lei da gravidade, das forças gravitacionais, do equilíbrio do universo? Como Jó falou, sustenta a Terra por meio do nada, né? Leis físico-químicas, biológicas, leis que o homem ainda nunca descobriu, que estão, sabe, a criação, imagina, de uma estrela como o Sol, que não é uma estrela nem de tanta grandeza assim, né? Na verdade a gente chamava de universo, mas agora multiverso, porque assim, são bilhões e bilhões de estrelas, uma criação vasta, para que a gente olhasse a criação e pelo menos pela criação conseguisse entender como Deus é grande, né? Porque é o que Paulo falou, o que ele criou manifesta quem ele é. Então assim, quanto mais a gente descobre, não é para a gente falar, não, é porque, caramba, se tudo isso é grande, então quão grande ele é, quão grande é o nosso Criador, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Pai. Então nessa história rica a gente vê o quê? Que as coisas estão costuradas. Cara, Pedro está acabando de ter a visão, o cara está batendo na porta. O que o Espírito Santo falou com ele? Que nós lemos aqui, olha, essas pessoas que chegaram aqui, você vai com elas, tá? Porque eu é quem enviei elas. Mas quem enviou não foi o Cornélio? Como é que está escrito isso, Safinha? Que a gente leu. Então o Cornélio enviou, mas quem na verdade estava enviando? Era o Senhor. Quem estava fazendo a obra da salvação sobre a vida de Cornélio? O Senhor. Quem prepara as coisas? Por isso que Paulo entende isso mais tarde. Quem é que opera tanto no querer como no efetuar? É Ele. Porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele era, e será eternamente. Então quando você começa a olhar os títulos ou a essência do seu caráter, da sua pessoa, você fala assim, caramba, então está tudo no controle. Aí entra um aspecto muito importante, um atributo importante do caráter do nosso Deus, que é o quê? A soberania. O governo. É uma coisa impressionante. Então, quando Pedro desce, as pessoas iam falar, não precisa falar nada não, eu vou com esses homens, eles vieram me procurar. Olha que sintonia, né? E aí, aqueles homens entram, almoçam ali com eles, né? Ele convida eles para almoçar e aí no dia seguinte ele parte para a casa de Cornélio, né? Então, quando a gente olha essa história perfeita, analisa com calma, versículo a versículo como a gente leu,
né? Isso fica claro, mas quando eu acordei hoje de manhã, isso não ficou claro. Por que não ficou claro para mim? Porque eu estou no meio da história. Eu não estou lendo aquilo que ainda vai acontecer no final do meu dia. Eu não estou lendo quantas interações eu tive com outros indivíduos. Eu não tenho noção das coisas que Deus me livrou. Algumas que Ele me deu ciência que Ele me livrou, e outras que eu não tive nem noção que Ele me livrou. Olha que coisa. Então assim, quando a gente vai cada vez mais... Por isso que o importante é o quê? É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a demonstração de Oséias, é a demonstração da nova aliança, é conhecer a Cristo. Né? É conhecer no sentido de se relacionar. Conhecer não é a religião, não é isso. As pessoas se enganam muito batendo no peito do evangelho e tal. Não é conhecer a religião, é conhecer a Jesus. Porque tem pessoas que dizem que conhecem a religião, mas andam contrário àquilo que o próprio Jesus ensinou. Não era aquilo que a gente leu no judaísmo? E você acha que é diferente hoje? E foi diferente ao longo de 2000 anos de história? Nunca foi. Muitas pessoas, em nome de Deus, fizeram a Inquisição, em nome de Deus, mataram, escravizaram, roubaram recursos. Então, assim, e Jesus falou, inclusive, que isso ia acontecer, tá? Mas, assim, então a gente não está falando de conhecer uma filosofia também humana. Não é uma ideia nova. Não. A gente está falando de conhecer o coração do Deus que criou todas as coisas. E nós não temos a capacidade de conhecer por nós mesmos. É Ele que nos chama para conhecer Ele. Porque foi Ele que nos encontrou. Cada um de nós estava numa piração e Ele encontrou a gente. Ele que encontrou a gente. Eu lembro logo, acho que de uma primeira vez que o Rafa esteve aqui com a gente, que a gente estava conversando nesse aspecto. Tá com a cabeça boa. De que a gente estava conversando assim, vê se eu estou errado. Falou assim, não, porque a gente não aceita o Senhor, é o Senhor que nos aceita. Né? A gente estava falando isso numa forma de reflexão. Pode acontecer, eu estou aqui, irmão, eu creio, eu aceitei. Mas que a gente estava falando desse plano mais macro, de quem preparou para eu estar aqui, quem me conduziu. Quando eu podia escolher entre descer um precipício de depressão, ou de tirar a minha vida, de embaralhar, quem na verdade é aquela pessoa que passou, que falou, vamos lá, aquela coisa que a gente achou que eram pessoas, a gente achou que eram convites naturais, e a gente não sabia que por trás dessa história, que agora é a nossa própria vida, tinha um Deus lindo de amor que já estava guiando a gente, muito antes da gente conhecê-lo, preparando o caminho que a gente deveria andar, como Paulo mesmo falou isso aos irmãos que estavam em Éfeso. E quando a gente chegou naquele momento, a gente ouviu aquela palavra que ele falou no nosso coração, parece que aquele cara está falando comigo, ele conhece a minha vida, e quando tudo, a gente falou assim, não, eu aceitei. Como assim eu aceitei? Era reflexão. E o Rafa comentou comigo, eu levei isso para a semana lá para o lugar onde eu trabalho, isso deu uma confusão danada, Rafa e tal, porque o pessoal discutiu e tal, e cada um colocou ali a forma que pensava e tudo. E aí, estou lembrando disso agora, que voltou esse tempo. E aí, a gente para quando reflete assim, ele estava orando, Cornélio, né? Ele estava buscando, ele estava batendo na porta, uma hora ia abrir, ele estava buscando, uma hora ele ia achar, foi o que Jesus ensinou para a gente. Mas quem preparou tudo isso? Quem enviou o anjo lá? Quem preparou a vida de Pedro, que estava com fome, mas a Escritura disse que ele subiu, podia ter ficado conversando com as pessoas lá embaixo, na preparação do alimento, ou o soldado, e, vamos lá, cara, esse cara, deve estar maluco. Olha a quantidade de pensamentos, de reações que as pessoas podiam ter, interpretar, e olha a perfeição da construção de toda uma história, para que Deus pudesse se revelar a Cornélio, como Ele também construiu uma história para se revelar a cada um de nós aqui essa noite, no meio, às vezes, de situações que a gente nem imaginava que estaria. Como é que faça 10 anos até que eu estava numa segunda-feira, você está maluco, cara? Você está viajando na maionese, isso não entra na minha história, isso não entra no meu caminho. E hoje não estamos aqui porque ninguém nos obriga a estar aqui, ou diz que a gente tem que vir aqui, ou porque alguma coisa que eu estou fazendo a penitência, não. Porque a gente se sente literalmente atraído por Ele, porque de alguma forma Ele ainda continua, de alguma forma trazendo a gente, guardando o nosso pensamento, de que não vem um pensamento contrário, de loucura, e que a gente queira chutar tudo e abandonar. Quem guarda a nossa própria consciência? Quem nos livra da loucura? Senão Ele que nos amou profundamente. Então, uma história cercada, rica, cercada de amor, cercada de soberania, de governo, né, de majestade, de glória, né? E a nós, homens, cabe realmente obedecer, como Pedro fez, a voz do Espírito Santo, porque a gente é limitado.
E quando a gente vai obedecendo, o que vai acontecendo? A gente vai conhecendo Ele. A importância da obediência não está só de que tem que fazer o certo, porque eu sou um Deus tirano. Não. A obediência é uma porta para conhecer a Deus. A obediência é uma porta para conhecer o coração de Deus. Para quando você atravessar essa porta da obediência, como Pedro, como eu preciso atravessar todos os dias, luto para isso, às vezes eu consigo, às vezes não, é uma oportunidade de do outro lado falar assim, meu Deus, que maravilha. Quando ele voltou, a gente não vai adiantar agora, na próxima segunda-feira, seria outra parte, a gente vai ver assim, cara, quanta coisa. Pedro aprendeu, mas Deus, então é assim. Pedro, então o senhor pensa assim, achei que era para mim, achei que isso era só para minha família, achei que isso era só para o meu ministério, achei que isso era para você. Não, Pedro, eu não tenho essa visão. Eu não sou excludente, eu sou includente. Eu incluo todos aqueles que querem, eu incluo eles na obra da cruz. Eu enviei o meu filho, para que ele pudesse salvar a todos os homens. Podem ter pessoas que escolham não ser salvas, mas eu não faço acepção de pessoas. Eu entreguei a minha vida por todos, pelo rico, pelo pobre, pelo bom, pelo mal, pelo alto, pelo baixo, pelo limitado, pelo intelectualmente desenvolvido. Isso não importa. Eu morri naquela cruz por amor a cada um, a cada criação, a cada criatura, E eu acho isso assim tremendo e edifica a nossa fé, porque isso traz um descanso. Não é um descanso de paralisia, entenda bem. É o descanso que a gente precisa para pôr toda a energia na nossa caminhada. Parece um paradoxo, mas não é não, É um descanso, na verdade, interior. Não para que a gente fique parado, mas que a gente caminhe. Para que a gente caminhe cada vez mais, como Paulo falou assim, eu tenho que correr, é uma carreira, eu tenho que seguir, eu tenho que acordar amanhã não com medo da vida, eu não tenho que acordar amanhã me escondendo na cama ou orando para fugir do meu dia. Não, eu tenho que acordar com descanso interior e com paz em tudo isso que a gente está estudando a respeito desse Deus, para que eu possa atravessar esse dia de cabeça em pé olhando para Ele, para que eu possa pegar desde o primeiro problema, desde o primeiro pepino, abacaxi ou adversidade até o final do dia e atravessar não na força do meu braço, mas ciente que aquele que prepara todas as coisas antes da fundação do mundo já preparou o meu dia, já dispensou graça sobre a minha vida. Eu só preciso escutá-lo. Deus é um Deus de ordem. Ele não criou Adão e falou assim, e agora o que eu faço com isso? Não tem onde botar ele. Não, se eu vou criar um homem tem que ter chão. Então ele criou a terra. Não criou o homem e depois falou assim, e agora que ele está na terra, o que vai dar para ele comer? Não, ele primeiro fez o quê? As sementes, as ervas. Então quando Adão chega no sexto dia, tem toda uma lógica. A criação não é, por que o sol foi no quarto dia? Não é uma coisa da cabeça de um homem. É da mente de Deus, de uma mente ordenada, de uma mente extremamente sábia, além do que a gente possa compreender. O Paulo falou, quem conhece os seus juízos? Quem pode ensinar ele? Quem conhece os seus pensamentos? Paulo fala, não tem condição, não dá para conhecer. Porque tudo isso tem uma ordem, tem uma preparação. Então quando ele cria no momento perfeito. Ele já tinha determinado ali como a umidade ia regar a terra, a temperatura do planeta, o diâmetro, se fosse um pouco menor, o homem morreria de frio. Hoje a ciência sabe disso, por causa da distância do Sol em relação ao aquecimento que ele precisa provocar na superfície. Se ele fosse muito maior, o superaquecimento que isso geraria. É como ele pegasse o compasso, aqui uma leve compreensão humana, limitada minha, como ele pegasse o compasso e desenhasse o universo com perfeição, no tamanho do raio que a Terra precisava saber. E qual a proporção, a razão entre o tamanho do raio da Terra e um ser humano de 1,85 m? Que cuidado, que limite de dedo detalhado você precisa ter para você poder fazer uma coisa tão pequena e ao mesmo tempo coisas tão grandes. Isaías diz, quem é esse Deus e a quem podemos compará-lo? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é Senhor senão o nosso Deus? Os homens que se chegavam próximo a Deus
Eles não ficavam cheios de orgulho e sabedoria porque eram religiosos e julgavam as outras pessoas. Os homens que chegavam perto de Deus, eles ficavam perplexos com o tamanho desse Deus e cada dia da vida deles eles se sentiam menores. E por eles se sentir menores, eles conseguiam ver que aquelas pessoas que estavam ao lado dele também precisavam desse Deus e abraçava essas pessoas e ajudava elas a caminhar junto, né? E não excluía elas à margem, né? Então, é a história dele. É a história de quem ele é, a história do caráter dele, né? E assim, a coisa mais linda que tem é a gente ler mesmo o que Jesus falou, olhar as palavras dele, meditar nas palavras dele, né? Foi o que ele falou para Moisés, foi o que ele falou para Josué, foi o que ele falou para todo mundo: medita na minha palavra de dia e de noite. É o jeito de a gente blindar nossa mente contra pensamentos completamente obscuros desse século, contra coisas que tentam, sabe, cegar os nossos olhos todos os dias. De meditar nas quem é esse Deus? Como é? Então não estou perdido. Não existe acaso. Existe o plano de Deus para a nossa vida. E Paulo falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. E agora a gente está vendo um pequeno momento desse plano na vida de Cornélio. De uma vida inteira. A gente está só olhando um pedaço da vida de alguém. Aqui a gente está pegando uma vida de alguém que provavelmente já tinha, parece ser um centurião, daquela situação, vamos botar aí talvez uns 50, beirando essa idade, né? Toda uma história. E você está vendo aqui o plano de Deus para encontrar Cornélio. Que a alegria deveria satisfazer a gente de estar em Cristo, como a gente falou. Dele ter encontrado a gente, ou da gente ter encontrado a ele, não é o fórum dessa discussão voltar de novo, mas que de alguma forma eu só posso amar ele porque ele me amou primeiro, foi o que o João falou. Né? Eu só posso pensar hoje em perdão porque ele me perdoou primeiro. Eu só posso pensar em ajudar alguém verdadeiramente porque realmente ele me tirou de um tremedal de lama, sabe? Colocou num lugar totalmente diferente hoje. E aí eu não estou falando, seja financeiramente, isso não é essa questão. Eu estou falando de psique, eu estou falando de doenças que são muito mais complexas dentro da alma da gente, de dores que a gente sente lá dentro, que é pior do que cortar a mão de alguém. De dores, aqui o cara cortou a mão, o cara põe uma morfina, põe não sei o que, está tentando estancar a dor. Existem dores dentro da gente que parece que não tem fim. Parece que você não consegue ver como é que você estanca essa dor. E quando você encontra Jesus Cristo de Nazaré, você consegue entender que ele sentiu toda a dor naquela cruz, esticando a coluna vertebral dele, dando aquele berro, aquele brado de vitória, entregando a vida dele, para que todas essas dores pudessem estar sobre ele. E a gente nele encontrar a paz que todo homem busca, mesmo sem saber. Porque no fim de tudo, ainda que a pessoa diga eu busco isso, eu busco aquilo, eu busco não sei o quê, no fim da história, no dia a dia, pelas respostas, pelas expressões, a gente percebe que o que todo mundo busca é paz. Não uma paz da Coreia do Norte, Estados Unidos. Não é essa paz que eu estou falando, embora ela tenha a sua importância, mas não é isso que eu estou falando. É aquela paz com Deus e em Deus. De você acordar e... Sabe quando você acorda numa casa e ela está o caos? E sabe quando você acorda numa casa que seu pai levanta e te dá um sorriso? E você vai tomar café junto? Você vê aquela paz. E quando a mãe levanta e aí o irmão, sabe aquela harmonia? Tenta comparar isso como uma figura, uma metáfora, a uma realidade espiritual muito mais ampla. É quando você sabe e fala assim, meu pai está sentado num trono. Pode estar tudo desabando ao meu redor. Mas é quando você tem aquela sensação que ele está rindo para você. Né? De que você está ali. Olha, eu estou aqui, eu sei que você está aí. Você me disse que onde 2 ou 3 se reunissem no seu nome, o Senhor estaria. Que se eu dobrasse meu joelho no meu quarto, o Senhor ouviria a minha oração. Foram palavras que o Senhor disse, não foram palavras de um homem qualquer. Que se eu batesse na porta, ela ia abrir. E que se eu buscasse, eu ia encontrar. Foi o Senhor que ensinou isso. Que os pobres de espírito são bem-aventurados. Foi o Senhor que falou. Eu não estou aqui por causa de um homem, não estou aqui por causa de uma religião. Estou dobrando o joelho dentro do meu quarto, porque o Senhor disse um dia isso aqui quando eu estava aqui nessa terra. E eu creio nas suas palavras, creio em quem o Senhor é e creio na obra que o Senhor fez por mim naquela cruz. E é com base em cima disso tudo que eu estou abrindo minha boca e falando com o Senhor agora. Que de fato você sente, né, o descanso, Ele levando o nosso fardo, né, é o perdão por alguma transgressão, é a libertação por alguma coisa que atravanca a nossa mente e situações que a gente não tem nem como imaginar. Paulo disse também,
né, registrou que ele opera infinitamente mais do que o pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando ele responde mais do que eu perguntei. Quando ele age, ele vai além do que eu calculei. Quando ele prepara, vai muito além do que eu tenho bolado, né? Por quê? Por causa da soberania, por causa da majestade, por causa de uma visão sem limite, né? Porque ele mesmo deu luz à eternidade. Então, assim, não dá. Mas isso gera a mesma segurança do que uma criança no colo de uma mãe. É isso que Davi falou, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Assim, Senhor, é a minha alma para contigo. O que Davi quis dizer naquele momento? Que uma criança, quando nasce, vê vulto, não vê nem imagem, seu Cláudio. Não tem como ver a cara da mãe. O que ela sente? O ritmo da batida do coração, cheiro, calor, coisas que não estão nem passando muito pela consciência direta dela, mas pelo subconsciente. E que quando ela está no colo da mãe, é diferente de estar no colo de qualquer outra mulher. E aquela criança dorme. A gente fala assim, eu quero dormir como esse neném. Muita gente brinca assim, né? Assim. E é isso que Davi está falando. A minha alma, quando encontra contigo, experimenta um descanso que eu não tenho em nenhum outro lugar, né? E aí a gente fecha então essa primeira parte de Atos, capítulo 10. Nós fechamos do versículo 1 até o versículo 23, né? E se o Senhor permitir, a gente avança, digamos, para essa segunda parte, né? Que o Senhor nos ajude nesse caminhar, né?